A mansão de Alicia estava iluminada, suas janelas revelando o luxo e a sofisticação que sempre caracterizavam as festas promovidas por ela. Convidados riam, faziam brindes com suas taças e a música suave criava um ambiente de perfeita harmonia. Alicia, uma mulher elegante e de olhar sempre atento, movia-se graciosamente entre os convidados, distribuindo sorrisos cordiais e palavras de agradecimento. Sua postura impecável refletia a segurança de alguém que parecia ter o controle absoluto de tudo ao seu redor. Maurício, seu marido, permanecia em uma área mais reservada, rodeado por um pequeno grupo de amigos e sócios. Ele tinha um charme natural que atraía as pessoas, mas mantinha um ar reservado, como se estivesse sempre imerso em pensamentos que ninguém poderia decifrar. Ao longe, Alicia observava seu comportamento com uma mistura de orgulho e curiosidade. Embora confiasse nele, havia algo nos últimos meses que a deixava inquieta, uma sensação difícil de nomear. Isadora chegou mais tarde, quase imperceptível. Ela usava um vestido marcante, mas seu olhar era ainda mais magnético do que a roupa que vestia. Sua entrada foi discreta, mas não passou despercebida por aqueles mais atentos. Ela caminhou diretamente para a mesa de bebidas, pegando uma taça de champanhe e examinando o ambiente com um sorriso que parecia conter segredos. Não era uma presença comum naquele círculo, mas conseguiu se misturar com naturalidade. Enquanto a noite avançava, a animação dos convidados crescia e a atmosfera se tornava mais calorosa. Alicia, ainda imersa no papel de anfitriã perfeita, sentiu um breve desconforto ao notar que Maurício olhava para Isadora com mais frequência do que o habitual. Tentou afastar os pensamentos negativos, atribuindo a interação à mera cortesia. Afinal, era comum que ele fosse educado com todos, especialmente em festas importantes. O relógio já passava das 11 quando Isadora, inesperadamente, pediu silêncio. Ela ergueu sua taça de champanhe, chamando a atenção de todos com um sorriso confiante. A expectativa tomou conta do salão, e até Alicia ficou intrigada com o gesto. O ambiente, antes dominado por conversas e risadas, caiu em um silêncio absoluto, aguardando o que estava por vir. Com o olhar fixo em Alicia, Isadora abriu um sorriso que parecia ensaiado, porém devastador. "Eu gostaria de propor um brinde especial esta noite", disse ela, enquanto erguia sua taça. O público parecia dividir-se entre a curiosidade e o desconforto. Alicia sentiu uma onda de tensão atravessar o ambiente, mas manteve sua postura altiva, sem desviar o olhar. O silêncio se tornou quase insuportável quando Isadora completou: "Ao homem que me deu um carro, o seu marido..." A revelação caiu como uma bomba no salão. Um murmúrio de choque percorreu os convidados, seguido por olhares nervosos lançados a Alicia e Maurício. Este, parado próximo à lareira, parecia congelado no lugar. Ele segurava sua taça com força suficiente para fazer o cristal ranger levemente. Alicia, por sua vez, permaneceu imóvel por um instante que pareceu eterno. Seus olhos encaravam Isadora, mas sua mente trabalhava rapidamente, processando cada detalhe daquela declaração. Finalmente, Alicia quebrou o silêncio com uma voz calma, mas firme. "Quer explicar isso, Maurício?" Sua pergunta pairou no ar, carregada de uma autoridade que desafiava qualquer tentativa de evasiva. Os convidados, divididos entre o constrangimento e a fascinação pelo escândalo, não ousaram se mover. A tensão no ambiente era quase palpável, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. Maurício tentou se recompor, mas suas palavras saíram hesitantes. "Isso é um mal-entendido", afirmou ele, embora sua expressão o traísse. Isadora soltou uma risada baixa, cheia de desprezo. "Mal-entendido?" repetiu ela, com sarcasmo evidente. "Eu tenho mensagens, recibos. Não tente mentir agora." Os olhares se voltaram para Alicia, esperando sua próxima reação, como se ela fosse a protagonista de um espetáculo inesperado. Ao invés de se descontrolar, Alicia levantou-se de forma graciosa e olhou ao redor.
Continuem a festa, disse, com um sorriso falso que não alcançou seus olhos. Mas parece que precisamos resolver um pequeno problema em particular. Ela caminhou em direção ao escritório, indicando com um gesto que Maurício e Isadora a seguissem. O público, ainda em choque, murmurava, mas ninguém ousou intervir. Dentro do escritório, Alicia fechou a porta com cuidado, isolando o trio do restante da festa. O ambiente, decorado com madeira escura e iluminação suave, parecia mais íntimo, mas a tensão entre os três tornou o espaço opressor. Maurício tentou falar primeiro, mas foi interrompido pela anfitriã. Eu ainda não pedi sua versão dos fatos, declarou ela, com uma frieza que cortava como lâmina. Isadora, encostada no sofá, parecia se divertir com a situação. Eu só estou aqui para esclarecer tudo, provocou Isadora, cruzando as pernas com um ar desafiador. Afinal, acho que você merece saber a verdade, não é mesmo? Alicia não desviou o olhar, mas sua mente fervilhava de perguntas e suspeitas. Por anos, ela confiou cegamente em Maurício, mas aquela noite estava desmoronando as bases de tudo o que ela considerava seguro. Ela precisava de respostas, mas, acima de tudo, precisava manter sua dignidade intacta. Maurício, por sua vez, tentou recuperar o controle da conversa. Alicia, ela está exagerando. É verdade que eu ajudei com um carro, mas havia uma razão para isso. Antes que pudesse terminar. Isadora riu novamente, interrompendo-o. Ah, é claro. Sempre há uma razão, não é? Talvez você devesse contar tudo antes que eu precise mostrar as provas. Ela tirou o celular da bolsa, agitando-o no ar como uma ameaça. Mostre o que tem, ordenou Alicia com os braços cruzados. Sua voz era firme, mas seu interior tremia. Ela sabia que o que quer que estivesse no telefone poderia mudar completamente sua vida, mas não recuaria. Isadora, satisfeita com a permissão, começou a deslizar os dedos pelo aparelho, preparando-se para revelar as mensagens comprometedoras. O silêncio no escritório era absoluto, interrompido apenas pelo som dos toques na tela. Enquanto Isadora se preparava para exibir as provas, Alicia notou algo peculiar. Embora Isadora parecesse segura e confiante, havia algo em seu comportamento que indicava mais do que simples provocação. Era como se ela tivesse um plano maior, algo que ia além de apenas causar um escândalo. A intuição de Alicia, sempre afiada, captou esse detalhe, e ela decidiu que precisaria agir com ainda mais cautela. Isadora entregou o celular para Alicia, que começou a ler as mensagens com cuidado. Cada palavra parecia um golpe, minando o pouco de confiança que ainda tinha em Maurício. Eram conversas íntimas, promessas veladas e, claro, a evidência clara do carro. Maurício, sentado no canto do escritório, esfregava as têmporas com as mãos, como se estivesse tentando afastar uma dor insuportável. Ele sabia que cada mensagem lida destruía qualquer chance de reconciliação imediata. Então, você deu mesmo o carro a ela? Questionou Alicia, olhando diretamente para Maurício. Sua voz estava calma, mas havia um tom de gelo que ele nunca havia escutado antes. Maurício tentou responder, mas as palavras pareciam fugir. Eu precisava... Era algo complicado, começou ele, mas Isadora o interrompeu com um sorriso afiado. Complicado? É uma boa forma de colocar, não acha? Alicia permaneceu imóvel, analisando o comportamento dos dois. Isadora parecia ter o controle da situação, mas Alicia sabia que precisava recuperar o domínio, pelo menos para proteger sua própria posição. Por que agora? Perguntou Alicia, virando-se para Isadora. Se você tinha todas essas mensagens, por que expô-las desta forma? Isadora hesitou, apenas por um momento, mas foi o suficiente para Alicia perceber que havia mais naquela história. Eu achei que você merecia saber, respondeu Isadora sem desviar o olhar. E talvez eu tenha cansado de ser a outra. Sua declaração parecia genuína,
Mas o leve tremor em sua voz entregava uma camada de vulnerabilidade que ela tentava esconder. Alicia, pela primeira vez naquela noite, começou a perceber que Isadora talvez não fosse apenas uma antagonista, mas uma peça em um jogo maior, um que talvez nem ela entendesse completamente. Sem responder imediatamente, Alicia deixou que o silêncio preenchesse o ambiente. Era um jogo de paciência, e ela sabia que quem falasse primeiro revelaria mais do que deveria. Maurício finalmente quebrou o impasse, levantando-se abruptamente. Podemos resolver isso, Alicia. Não aqui, não agora, mas de outra forma. Sua voz era suplicante, quase desesperada, mas Alicia não deu sinais de ceder. Ela sabia que o controle estava em suas mãos agora, e não abriria mão dele tão facilmente. A decisão de Alicia de continuar a festa parecia inesperada, mas o gesto calculado deixou os convidados ainda mais intrigados. Eles se dividiram entre aqueles que cochichavam discretamente e outros que encaravam abertamente a situação como um espetáculo. No entanto, a anfitriã manteve a postura, recusando-se a permitir que o escândalo tomasse o controle. Seu olhar focado deixava claro que ela não toleraria mais interrupções públicas. O controle da noite ainda estava em suas mãos, e ela não pretendia ceder. Enquanto Alicia conduzia Maurício e Isadora para o escritório, os passos ecoavam pelos corredores silenciosos. Isadora caminhava com uma expressão quase triunfante, enquanto Maurício parecia retraído, como se carregasse o peso de toda a humilhação. Atrás deles, o murmúrio da festa continuava, mas estava claro que o centro das atenções havia se deslocado para o drama que se desenrolava em particular. Alicia sentiu a força de sua raiva crescer, mas sabia que precisava permanecer fria. No escritório, a tensão era quase palpável. Alicia observava cada movimento de Maurício, esperando que ele explicasse a situação de forma plausível. No entanto, ele parecia hesitar, sua respiração pesada entregando a ansiedade. "O que você acha que está fazendo?" ela perguntou. Sua voz calma, mas carregada de autoridade. Maurício levantou as mãos, como se buscasse palavras que não vinham. Isadora ao lado parecia pronta para atacar, como se estivesse apenas esperando a abertura certa. A presença de Isadora tornava a situação ainda mais complicada. Ela mantinha um sorriso desafiador nos lábios, claramente à vontade com a desconfortável posição de Maurício. "Eu só queria ser honesta, Alicia. Achei que você merecia saber a verdade." A provocação era óbvia, mas Alicia não cedeu à tentação de responder imediatamente. Ela sabia que o silêncio era sua melhor arma naquele momento, permitindo que os dois se revelassem em suas palavras e ações. Enquanto isso, no salão, os convidados continuavam a especular sobre o que acontecia. O ambiente antes alegre agora estava marcado por uma tensão diferente, onde o escândalo se tornara o principal entretenimento. Alicia sabia que o que quer que acontecesse no escritório poderia mudar tudo, mas, por ora, ela estava determinada a controlar o rumo dos acontecimentos. Maurício finalmente decidiu romper o silêncio, levantando a cabeça e tentando parecer seguro. "É verdade que comprei o carro para a Isadora", ele admitiu, embora sua voz traísse a tensão que sentia. "Mas foi um pagamento. Um pagamento por algo que precisava ser resolvido." As palavras dele eram cuidadosamente escolhidas, mas o tom carregava a urgência de alguém que queria escapar da situação. Isadora, por sua vez, ergueu as sobrancelhas, surpresa pela declaração. "Pagamento?" Alicia perguntou, cruzando os braços. Seu tom era cético, mas havia uma ponta de curiosidade genuína. Maurício respirou fundo antes de continuar. "Ela tinha informações, coisas que poderiam prejudicar minha carreira, meus negócios." Ele evitava olhar diretamente para Isadora, como se temesse a reação dela. No entanto, a mulher ao lado apenas riu baixinho, balançando a cabeça. "Ah, sim. É sempre assim, não é?"
A culpa é minha, claro. As palavras de Maurício lançaram um novo elemento à conversa, uma complexidade que Alicia não havia previsto. Até aquele momento, ela havia assumido que se tratava apenas de traição. Agora, o problema parecia maior. E o que exatamente ela sabe que seria tão perigoso para você? A pergunta de Alicia foi direta, e seu olhar penetrante não deixava espaço para evasivas. Maurício engoliu em seco como se considerasse cuidadosamente suas opções. Isadora interrompeu antes que ele pudesse responder. Ele está tentando simplificar tudo, mas a verdade é mais complicada do que isso. A mulher ajustou-se na cadeira, como se estivesse prestes a revelar algo importante. Eu tenho provas de que ele esteve envolvido em algumas transações que, digamos, não são exatamente legais. Ele achou que podia me comprar com um carro. Foi um erro. Alicia sentiu o impacto das palavras, mas permaneceu firme. O ar no escritório parecia ainda mais pesado depois dessa revelação. Alicia sabia que precisava de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Mas uma coisa era clara, a narrativa estava mudando. O problema não era apenas Isadora. Maurício estava escondendo algo muito maior, e Alicia estava determinada a descobrir o que era. Alicia respirou fundo, processando tudo o que havia ouvido. Ela olhou para Maurício, que desviava o olhar, e para Isadora, cuja expressão oscilava entre provocação e cautela. Muito bem, começou Alicia, sua voz firme e controlada. A festa vai continuar lá fora. Enquanto isso, vamos resolver isso de forma civilizada. A anfitriã voltou-se para Isadora, seu olhar cortante, mas sem perder a elegância. Você tem provas, não é? Quero vê-las. Isadora parecia surpresa pela abordagem direta, mas rapidamente recuperou a postura. Claro, eu trouxe tudo comigo. Achei que seria necessário. Ela abriu a bolsa e tirou uma pequena pasta, colocando-a sobre a mesa com um gesto dramático. Alicia não perdeu tempo e começou a examinar o conteúdo. Eram capturas de tela de mensagens, extratos bancários e até contratos suspeitos. Tudo indicava que Maurício estava envolvido em algo que ela nunca imaginaria. Enquanto Alicia lia, Maurício tentou argumentar. Isso é uma distorção dos fatos, Alicia. Não é o que parece. Mas ela ergueu a mão, silenciando-o. Não quero ouvir desculpas agora, disse ela sem desviar os olhos das páginas à sua frente. A cada documento lido, sua mente trabalhava rapidamente, conectando os pontos e compreendendo a profundidade do problema. Ela sabia que precisava manter a calma, mesmo sentindo o peso das descobertas. Isadora, por outro lado, parecia mais à vontade, observando a reação de Alicia com um misto de satisfação e curiosidade. Eu sabia que você não era tola, disse ela, inclinando-se levemente para a frente. Você merece saber a verdade, mesmo que seja difícil de aceitar. A provocação ainda estava lá, mas havia também um estranho respeito em suas palavras, algo que Alicia não esperava. Depois de alguns minutos, Alicia fechou a pasta e a colocou de lado. Muito bem, declarou ela, olhando para os dois. Se isso é verdade, então temos um problema muito maior do que imaginava. Sua voz era calma, mas carregava a força de uma decisão. Ela sabia que aquela noite marcaria o início de algo que mudaria sua vida para sempre, mas também sabia que precisava assumir o controle antes que fosse tarde demais. Sentada atrás da mesa do escritório, Alicia olhou para Isadora com intensidade renovada. Agora, quero que você me diga tudo, exigiu. Sua voz firme, mas sem perder a compostura. Isadora não hesitou. Ele me procurou há alguns meses, preocupado com uma investigação que estava se aproximando de seus negócios. Sabia que eu tinha contatos que poderiam protegê-lo, mas, claro, nada vem de graça. Ela deu de ombros como se fosse algo trivial. E o carro foi parte do acordo? Alicia perguntou, sua voz carregada de incredulidade. Isadora assentiu. Foi uma tentativa patética de me manter em silêncio,
Mas quando percebi que ele não cumpriria a parte dele, decidi que não tinha mais motivos para protegê-lo. As palavras dela eram diretas, quase brutais, mas havia algo que intrigava Alicia. Por que Isadora escolheu expor tudo naquela noite, em público? Maurício finalmente interveio, sua voz cheia de frustração. Você está distorcendo tudo. Não era para ser assim, e você sabe disso. Mas Alicia apenas balançou a cabeça. Não agora, Maurício. Quero ouvir mais sobre o que está em jogo aqui. Ela sabia que precisava reunir todas as peças antes de tomar qualquer decisão. Cada palavra dita por Isadora e Maurício era um fragmento de um quebra-cabeça maior. O silêncio caiu sobre a sala novamente enquanto Isadora buscava algo em sua bolsa. Ela retirou um pendrive e colocou-o sobre a mesa. Aqui está tudo o que você precisa para entender completamente, disse ela, olhando diretamente para Alicia. Mensagens, documentos, transferências bancárias. Está tudo aí. Alicia pegou o objeto, sua mente girando com possibilidades e temores. A revelação parecia estar apenas começando. Alicia sabia que não poderia confiar plenamente em Isadora, mas também não podia ignorar o que estava diante dela. Ela decidiu que, antes de tomar qualquer atitude, analisaria tudo com cuidado. A verdade era mais complicada do que parecia, e ela precisaria de toda a sua força e inteligência para lidar com o que estava por vir. Alicia pegou o pendrive que Isadora entregou e o encaixou em seu laptop. O silêncio no escritório era interrompido apenas pelo som dos cliques, enquanto ela abria os arquivos. A cada documento exibido, seu rosto permanecia impassível, mas internamente, ela sentia sua raiva e indignação crescendo. Isadora cruzava os braços, observando a reação da anfitriã com um misto de triunfo e cautela. Maurício permanecia quieto, sentado em um canto da sala, como se esperasse um julgamento iminente. As mensagens eram explícitas. Conversas entre Maurício e Isadora detalhavam transações bancárias e promessas de favores. Havia capturas de tela que mencionavam encontros e justificativas para o carro, todas impossíveis de negar. Alicia percebeu que a história de Isadora tinha mais camadas do que ela imaginava. Não era apenas sobre um relacionamento extraconjugal, era também sobre dinheiro e poder. O que a perturbava mais era a constatação de que Maurício havia arriscado tudo sem consultá-la. Ao terminar de ler os arquivos, Alicia fechou o laptop com cuidado. Sua mente trabalhava rápido, processando não apenas a traição, mas as implicações maiores da situação. Você sabia que isso não ficaria escondido para sempre, Maurício? Perguntou, sua voz cortando o silêncio como uma faca. Ele levantou os olhos para ela, mas não respondeu imediatamente. Isadora parecia satisfeita com o impacto das provas, mas Alicia ainda não confiava completamente nela. Isso não é tudo, disse Isadora, interrompendo os pensamentos de Alicia. Ela apontou para os documentos. Essas são apenas partes do que ele tentou esconder. Tem muito mais que ainda não saiu? O tom de voz da jovem era direto, mas Alicia sentiu uma leve insinuação de que Isadora tinha sua própria agenda. Maurício finalmente quebrou o silêncio, levantando-se com esforço. Não é tão simples quanto parece, disse ele, mas sua voz soava cansada, como se já soubesse que não poderia se justificar. Alicia manteve a compostura. Você não vai falar nada agora. Preciso de tempo para entender tudo isso. Ela sabia que precisava agir com cautela. As provas eram contundentes, mas a história estava longe de estar completa. Ela decidiu que, por enquanto, manteria o foco em reunir todas as informações possíveis antes de tomar qualquer decisão final. Com a tensão ainda pairando no ar, Maurício percebeu que não podia mais adiar suas explicações. Sim, eu cometi erros, começou ele, sua voz carregada de um tom de resignação. Mas você não entende o contexto? Fui pressionado, chantageado. Alicia cruzou os braços, mantendo um olhar fixo e implacável. Pressionado por quem? Por ela?
A pergunta saiu fria, quase mecânica, mas carregada de sarcasmo. Isadora riu baixo, balançando a cabeça. Não seja ridícula, Maurício, respondeu Isadora antes que ele pudesse reagir. Você veio até mim porque queria resolver suas pendências. Foi ideia sua, não minha. A acusação foi feita com convicção, e Alicia percebeu que havia mais verdade nas palavras de Isadora do que Maurício estava disposto a admitir. Ele hesitou por alguns segundos, mas acabou confirmando com um leve aceno de cabeça. Eu procurei por ela, mas foi um erro. Um erro? Repetiu Alicia, sua voz carregada de amargura. Um erro que você continuou cometendo por meses? Essa é sua defesa? Ela sentiu uma mistura de raiva e desprezo por aquele homem que antes parecia tão sólido e confiável. Maurício abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dela. Isadora, por outro lado, parecia satisfeita por ver as defesas dele desmoronando tão rapidamente. Alicia respirou fundo, tentando manter a clareza em meio ao turbilhão de emoções. Você não foi manipulado, Maurício. Você escolheu isso. Agora, terá que lidar com as consequências. Suas palavras foram ditas com firmeza, mas por dentro, ela sentia a dor de ver sua confiança e respeito pelo marido se esvaírem completamente. Isadora observava tudo, parecendo medir cada reação da anfitriã. Enquanto isso, Maurício permaneceu em silêncio, como se finalmente compreendesse que não havia mais desculpas que pudessem salvá-lo. Alicia decidiu que não permitiria que ele ou Isadora dominassem a narrativa. A partir daquele momento, ela sabia que precisava se preparar para agir de forma estratégica, pensando no longo prazo em vez de ceder à raiva do momento. Alicia se levantou de sua cadeira, um gesto que parecia decretar o encerramento daquela conversa. Vocês dois já fizeram o suficiente por esta noite, disse ela, olhando diretamente para Isadora e Maurício. Seu tom era de autoridade inquestionável, como se estivesse assumindo de vez o controle da situação. Quero que vocês deixem minha casa agora. A decisão pegou ambos de surpresa, mas ela não deu espaço para debates. Maurício tentou protestar. Alicia, podemos resolver isso juntos. Não precisa ser assim. Mas ela apenas levantou a mão, silenciando-o de imediato. Já ouvi o suficiente, Maurício. Não vou ser humilhada mais do que já fui. Isadora levantou-se do sofá, ajeitando o vestido com um gesto despreocupado. Por mim, tudo bem, disse ela com um sorriso irônico. Mas não pense que isso acaba aqui. Suas palavras eram uma mistura de ameaça e promessa. Os dois deixaram o escritório sob os olhares atentos de Alicia, que o seguiu até a porta. Maurício hesitava em sair, como se esperasse que ela mudasse de ideia. Mas Alicia permaneceu firme. Amanhã você pode pegar suas coisas. Esta casa não é mais seu lugar. Ele tentou argumentar novamente, mas a firmeza no olhar dela o fez recuar. Isadora, por sua vez, saiu sem dizer mais nada, sua postura confiante contrastando com o desconforto de Maurício. Com a saída deles, Alicia fechou a porta e se permitiu um momento de silêncio. O barulho distante da festa ainda preenchia a casa, mas para ela, aquele som parecia pertencer a outra realidade. Sentindo o peso de tudo o que havia ocorrido, ela encostou-se à porta, deixando escapar um suspiro longo e profundo. Não havia mais espaço para dúvidas. A partir daquele momento, ela precisaria tomar decisões que transformariam sua vida para sempre. A festa continuava, mas para Alicia, o evento já havia terminado. Ela sabia que os próximos passos seriam cruciais e que precisaria de força para enfrentar o que estava por vir. No entanto, uma coisa era certa: ela não permitiria que ninguém mais decidisse por ela. Era hora de assumir o controle completo. Após garantir que ninguém mais invadiria sua privacidade, Alicia voltou ao escritório. Sentou-se à mesa onde os documentos e o pendrive
permaneciam como lembretes tangíveis do caos que havia se instaurado em sua vida. Ela não se sentia mais a mulher forte e confiante que tinha recebido os convidados horas atrás. Em vez disso, era uma pessoa machucada, lidando com uma traição que parecia ter raízes muito mais profundas do que imaginava. Ela fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. Durante anos havia ignorado os sinais de que algo estava errado. Pequenos deslizes, desculpas apressadas e uma sensação de desconexão que ela atribuíra ao estresse do trabalho. Agora, essas memórias voltavam com força total, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a se encaixar. A imagem que se formava, porém, era uma que ela preferia não ver. A presença de Isadora naquela noite também a intrigava. Por que a mulher havia decidido expor tudo de forma tão dramática? Será que ela realmente queria justiça, ou havia algo mais por trás de suas ações? Alicia sabia que não podia confiar plenamente nela, mas ao mesmo tempo, Isadora parecia ser a única pessoa disposta a revelar toda a verdade. Isso colocava Alicia em uma posição desconfortável, dividida entre a raiva e a necessidade de alianças estratégicas. Ela olhou para o relógio. A madrugada avançava, mas a festa ainda não havia terminado. Pela primeira vez em anos, Alicia não se importava com o que os outros pensavam. Sua reputação, tão cuidadosamente construída, parecia insignificante diante da necessidade de proteger o que restava de sua dignidade e de seu futuro. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também tinha a sensação de que, de alguma forma, sairia mais forte disso. Com um último olhar para os documentos sobre a mesa, Alicia tomou uma decisão. Ela não permitiria que o passado a definisse. O que havia acontecido naquela noite seria o ponto de partida para algo novo, algo que ela construiria sozinha. Por ora, porém, ela precisava descansar. O amanhecer traria novos desafios, e ela precisaria estar preparada. A noite havia sido longa, mas Alicia não permitiu que o cansaço a dominasse. Na manhã seguinte, enquanto a casa ainda estava silenciosa, ela começou a vasculhar arquivos antigos e documentos que Maurício mantinha no escritório. Ela sabia que precisava entender a extensão do que estava acontecendo. Sua determinação era visível em cada gesto, desde a maneira como examinava cada papel até o cuidado com que catalogava as evidências. Nada poderia ser deixado ao acaso. Entre os arquivos, ela encontrou registros financeiros que pareciam suspeitos, transferências para contas desconhecidas, valores altos sem justificativa clara e contratos vagos chamaram sua atenção. Alicia percebeu que Maurício havia escondido mais do que traições emocionais. Sua vida profissional também estava repleta de segredos. Cada descoberta era um golpe, mas ela sabia que a única maneira de se proteger era enfrentando a realidade. Enquanto avançava, Alicia lembrou-se de comentários que havia ouvido em eventos sociais. Sócios de Maurício, amigos e até mesmo conhecidos haviam mencionado negócios arriscados nos últimos meses. Na época, ela ignorara esses comentários, confiando no julgamento do marido. Agora via tudo sob uma nova luz. A confiança que ela tinha depositado nele parecia ter sido cruelmente manipulada. Além dos documentos, Alicia começou a revisar o histórico de mensagens de Maurício em dispositivos compartilhados. Com um pouco de esforço, conseguiu acessar conversas que confirmavam boa parte do que Isadora havia mencionado. As mensagens deixavam claro que ele estava envolvido em atividades questionáveis, mas também revelavam algo ainda mais preocupante: ele não parecia estar agindo sozinho. A cada descoberta, Alicia sentia uma mistura de raiva e tristeza. Ela não apenas havia sido traída como esposa, mas também como parceira em uma vida que acreditava ter construído em conjunto. No entanto, em vez de se deixar abater, ela sentiu sua determinação crescer. Era hora de virar o jogo. Ela não seria vítima dessa situação. No final da tarde, enquanto ainda examinava documentos, o telefone de Alicia tocou. O número era desconhecido,
mas algo em seu instinto lhe dizia para atender. Do outro lado da linha, a voz de Isadora surgiu, inesperadamente calma. "Precisamos conversar", disse ela. Alicia hesitou por um momento, mas percebeu que poderia ser uma oportunidade para entender mais sobre o que estava enfrentando. "Diga onde", respondeu, sem rodeios. As duas marcaram um encontro em um café discreto, longe dos olhares curiosos. Quando chegaram, Isadora estava diferente da mulher provocadora da noite anterior. Havia algo quase vulnerável em sua expressão, embora ela tentasse mascarar com confiança. "Eu não liguei para me desculpar", começou ela. "Mas acho que você merece saber que ele não me enganou apenas emocionalmente. Ele também me envolveu em algo que não deveria." Alicia permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra com atenção. Isadora começou a descrever como Maurício a convencer a ajudá-lo com conexões e informações. No início, parecia uma simples troca de favores, mas logo ficou claro que ele estava a usando para fins mais obscuros. Ela também revelou que, em algum momento, percebeu que ele nunca teve a intenção de cumprir o que prometera. "Eu fui ingênua", admitiu Isadora, desviando o olhar. As duas mulheres, tão diferentes em personalidade e trajetória, encontraram um terreno comum na dor causada por Maurício. Enquanto Isadora falava, Alicia começou a perceber que, embora jovem tivesse suas falhas, ela poderia ser uma aliada valiosa. Ambas tinham algo a perder e muito a ganhar expondo a verdade. "Se estamos no mesmo barco, talvez possamos trabalhar juntas", sugeriu Alicia sem se comprometer totalmente, mas abrindo uma porta. Isadora sorriu, um sorriso breve e quase sincero. "Eu não esperava que você fosse tão racional", comentou. Alicia apenas balançou a cabeça. "Eu não tenho outra escolha." Apesar da desconfiança mútua, havia algo que as conectava agora, um objetivo comum. Alicia sabia que precisaria ser cuidadosa, mas essa aliança poderia ser o que ela precisava para finalmente desmontar os segredos de Maurício. Alguns dias depois, Alicia e Isadora se encontraram novamente, desta vez em um local mais reservado. Isadora trouxe consigo uma pasta recheada de documentos. "Isso é o que consegui reunir desde que comecei a desconfiar de Maurício", explicou. Alicia aceitou o material com cuidado, sentindo a gravidade do que estava prestes a descobrir. Elas se sentaram juntas, analisando cada página com atenção. Os documentos revelavam um esquema complexo de fraude financeira. Maurício estava envolvido em negócios ilegais que incluíam lavagem de dinheiro e desvio de fundos de seus próprios sócios. Havia contratos falsificados, transações em paraísos fiscais e até mesmo registros de encontros com figuras de reputação duvidosa. Cada detalhe era mais perturbador do que o anterior, e Alicia sentia o peso da decepção aumentar. Isadora apontou para uma das páginas. "Essa transação aqui foi a que me fez perceber que algo estava errado", explicou. Ela descreveu como Maurício havia usado seu nome em uma negociação sem o consentimento dela, deixando-a exposta a possíveis investigações. "Ele não apenas me usou, como colocou minha vida em risco", afirmou. Alicia percebeu que Isadora não estava exagerando. As evidências eram incriminadoras. "E você tem certeza de que essas informações são suficientes para comprometê-lo?" Alicia perguntou, sua mente já pensando em como poderia usar aquilo para confrontar Maurício. Isadora assentiu. "Mais do que isso. Se usarmos tudo da maneira certa, ele não terá como escapar." As duas mulheres começaram a elaborar um plano, unindo suas perspectivas e habilidades para garantir que Maurício fosse exposto da forma mais eficiente possível. Enquanto discutiam, Alicia percebeu algo surpreendente. Apesar da dor e da traição que ambas haviam sofrido, elas tinham encontrado força uma na outra. Embora suas motivações fossem diferentes,
Havia algo poderoso naquela aliança improvável. Pela primeira vez em dias, Alicia sentiu que tinha uma chance real de virar o jogo. Com as informações em mãos, Alicia e Isadora começaram a traçar um plano detalhado para expor Maurício. Elas sabiam que não podiam confiar apenas na justiça convencional. O esquema que ele havia criado era engenhoso e difícil de rastrear. Por isso, decidiram organizar um evento que reunisse as pessoas certas, sócios de Maurício, investidores e figuras influentes da sociedade. A ideia era simples, mas arriscada. Durante o evento, elas apresentariam as provas de forma estratégica, garantindo que não houvesse como Maurício negar os fatos. Alicia ficou encarregada de cuidar dos detalhes do evento, enquanto Isadora focava na organização das evidências. Era uma parceria tensa, mas eficaz. Ambas sabiam que precisavam estar totalmente sincronizadas para que o plano funcionasse. No entanto, o planejamento trouxe à tona novas dificuldades. Alicia percebeu que precisaria enfrentar mais do que Maurício. Algumas das pessoas que seriam expostas durante o evento eram figuras poderosas, com influência suficiente para causar problemas. Ainda assim, ela não recuou. Cada obstáculo parecia apenas reforçar sua determinação de fazer justiça. Enquanto preparavam os convites e alinhavam os últimos detalhes, Alicia começou a sentir uma mudança em si mesma. A mulher que antes evitava confrontos e preferia manter as aparências, agora estava disposta a lutar por sua dignidade. Ela sabia que não seria fácil, mas também sabia que não poderia viver consigo mesma se desistisse. Por fim, o plano estava completo. A data do evento foi marcada e os convites foram enviados. Alicia olhou para Isadora, que parecia igualmente determinada. "Tem certeza de que está pronta para isso?" perguntou Alicia. Isadora sorriu, um sorriso diferente dos anteriores, carregado de convicção. "Eu nasci pronta." Com isso, as duas selaram sua parceria, preparando-se para o confronto final que definiria seus destinos. Alicia dedicou os dias seguintes a planejar cada detalhe do evento que colocaria seu plano em prática. Ela queria que tudo parecesse uma celebração tradicional, mas na realidade seria um cenário cuidadosamente montado para desmascarar Maurício. As listas de convidados foram revisadas inúmeras vezes, com atenção especial aos sócios e parceiros de negócios dele. Não havia margem para erros. Cada pessoa presente precisava ser importante para o desfecho. Enquanto isso, Isadora trabalhava nas evidências. Ela organizou os documentos em uma sequência lógica, com provas que não apenas confirmavam os crimes de Maurício, mas também revelavam a extensão de sua rede de esquemas. As duas mulheres se reuniam frequentemente para alinhar as estratégias. "Temos que ser precisas", disse Alicia durante uma dessas reuniões. "Ele vai tentar escapar, mas precisamos garantir que todos vejam a verdade." O local escolhido para o evento foi a mesma mansão onde o escândalo inicial aconteceu. Alicia sabia que era um movimento arriscado, mas também simbólico. A ideia de transformar o espaço que abrigara sua humilhação em palco para sua vingança lhe dava força. Ela supervisionou pessoalmente os preparativos, certificando-se de que tudo fosse impecável. Ninguém desconfiaria das intenções reais por trás daquela reunião. Os convites foram enviados, e os retornos começaram a chegar rapidamente. Os convidados, intrigados pelo evento repentino, confirmaram presença em massa. Alicia recebeu mensagens de amigos e conhecidos, todos curiosos sobre o motivo da festa. Ela respondia com sutileza, dizendo apenas que era um momento importante para a família. Era uma jogada ousada, mas necessária para garantir que Maurício não tivesse tempo de se preparar. Quando o dia do evento finalmente chegou, Alicia sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Enquanto ajustava o vestido diante do espelho, ela se lembrou de tudo o que havia enfrentado até ali. A mulher que olhava de volta para ela no reflexo era diferente daquela que tinha organizado a festa anterior. Ela não era mais alguém que se deixava enganar.
Agora estava pronta para retomar o controle de sua vida. A mansão estava cheia de convidados quando Maurício chegou. Ele parecia desconfiado, mas manteve a compostura enquanto cumprimentava as pessoas ao seu redor. Alicia o observava de longe, avaliando cada movimento. Ela sabia que ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Isadora, por sua vez, permanecia discreta, misturando-se aos convidados sem chamar atenção. O palco estava montado. Durante o jantar, Alicia ergueu-se pedindo a atenção de todos. "Gostaria de agradecer por estarem aqui esta noite", começou ela, com um sorriso que escondia suas verdadeiras intenções. Os convidados aplaudiram educadamente, sem imaginar o que viria a seguir. "Hoje, quero compartilhar algo muito importante, algo que acredito que todos vocês merecem saber." Sua voz era calma, mas carregada de propósito. Com um clique no controle remoto, um telão atrás dela foi iluminado. A primeira imagem exibida foi uma das mensagens trocadas entre Maurício e seus comparsas. O silêncio tomou conta do salão, enquanto os olhos de todos se voltavam para o conteúdo chocante. Alicia começou a narrar os eventos, apresentando as provas de forma clara e irrefutável. Cada slide era mais incriminador do que o anterior, revelando detalhes que não deixavam dúvidas sobre a culpa de Maurício. Maurício tentou interrompê-la, levantando-se da mesa. "Isso é absurdo!" exclamou, sua voz cheia de desespero. Mas Alicia estava preparada. "Por favor, sente-se", disse ela com autoridade. "Os fatos falam por si." Os convidados, agora divididos entre o choque e a indignação, começaram a murmurar. Isadora permaneceu em silêncio, observando a cena com uma satisfação contida. O plano estava funcionando. Quando Alicia terminou sua apresentação, o silêncio no salão era absoluto. Os sócios de Maurício se entreolhavam, enquanto ele permanecia imóvel, como se estivesse tentando processar o que acabara de acontecer. Alicia, no entanto, não deu espaço para reação. "Agora que todos sabem a verdade, acredito que vocês podem tomar suas próprias decisões sobre o que fazer a seguir." Sua voz era firme, encerrando o momento com uma força que ninguém ousou questionar. A reação dos convidados foi imediata. Sócios de Maurício levantaram-se, exigindo explicações. Investidores, furiosos, o confrontaram com perguntas incisivas. Maurício, que antes parecia tão confiante, agora estava perdido em meio à pressão. Ele tentava se justificar, mas suas palavras eram abafadas pelos protestos. Alicia observava tudo com um olhar frio, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. A queda dele era inevitável. Enquanto a situação no salão escalava, Isadora aproximou-se de Alicia. "Acho que ele não esperava por isso", comentou, seu tom carregado de sarcasmo. Alicia não respondeu imediatamente. Ela sabia que aquela vitória não apagava o que havia acontecido, mas era um passo necessário. "Ele merecia isso", respondeu finalmente, sua voz baixa, mas cheia de convicção. Ambas sabiam que o trabalho ainda não estava concluído. Maurício, desesperado, tentou deixar o evento. Ele se dirigiu à saída, mas foi interceptado por 2 investidores que o acusaram de roubo. O confronto foi intenso e logo outros se juntaram à cena. A confusão atraiu a atenção de todos os convidados, que começaram a registrar o momento em seus celulares. Maurício percebeu que não tinha para onde correr. Sua reputação, assim como sua vida profissional, estava em ruínas. No meio da confusão, Alicia decidiu intervir. "Por favor, mantenham a calma", pediu, sua voz firme. Ela sabia que o caos não resolveria nada. As autoridades serão informadas, e a justiça seguirá seu curso. Sua postura serena trouxe alguma ordem ao ambiente, mas a indignação ainda era palpável. Os convidados começaram a dispersar, deixando Maurício sozinho,
em meio à destruição que ele mesmo havia causado. Enquanto a noite terminava, Alicia sentiu uma estranha sensação de alívio. O homem que a havia traído de tantas formas finalmente enfrentava as consequências de seus atos. No entanto, ela sabia que aquele era apenas o início de uma nova fase. Havia muito a ser reconstruído, e ela estava pronta para começar. Nos dias que se seguiram, Alicia tomou medidas decisivas para recuperar o controle de sua vida. Ela contratou um advogado de confiança para cuidar dos aspectos legais e garantir que tudo o que pertencia a ela fosse protegido. O processo foi exaustivo, mas necessário. Ela sabia que cada documento assinado, cada reunião realizada, era um passo em direção à liberdade. A força que encontrou nesse período surpreendeu até a si mesma. Uma das primeiras ações foi assumir o controle das finanças da família. Alicia descobriu que, apesar das tentativas de Maurício de esconder seus rastros, ainda havia bens e recursos que podiam ser recuperados. Com o apoio de sua equipe jurídica, ela conseguiu reverter transações ilegais e bloquear contas suspeitas. O trabalho foi meticuloso, mas eficaz. Cada vitória pequena era uma lembrança de que ela estava no caminho certo. Isadora, por sua vez, desapareceu da cena após o evento. Embora Alicia não soubesse ao certo o paradeiro dela, sentia uma estranha gratidão pela aliança temporária que haviam formado. As duas tinham seguido caminhos diferentes, mas haviam alcançado um objetivo comum. Espero que ela encontre paz, pensou Alicia, reconhecendo que ambas tinham cicatrizes para carregar. Ao final do processo, Alicia olhou para o que havia restado de sua vida anterior. A mansão, antes símbolo de uma vida perfeita, agora parecia um espaço vazio. No entanto, ela não sentia tristeza. Pelo contrário, havia uma sensação de renovação. Tudo o que antes parecia essencial agora era apenas um detalhe. O que importava era o que ela faria a partir dali. Com Maurício fora de cena e suas finanças protegidas, Alicia finalmente sentiu que poderia respirar novamente. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas estava pronta para enfrentá-lo. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha o controle total de sua vida. E isso era tudo o que ela precisava. O desfecho da queda de Maurício chegou de forma inevitável. Após o evento organizado por Alicia, as provas foram enviadas às autoridades competentes. Não demorou para que uma investigação formal fosse aberta, trazendo à tona os esquemas fraudulentos nos quais ele estava envolvido. A notícia se espalhou rapidamente pela mídia, transformando Maurício de um respeitado empresário em um homem marcado pelo escândalo. A pressão pública tornou impossível para ele evitar as consequências. Alguns dias após a denúncia, policiais chegaram à antiga residência do casal. Maurício foi levado sob custódia, enquanto vizinhos e curiosos assistiam à cena. Ele não ofereceu resistência, mas o desespero era evidente em seu olhar. Alicia observava de longe, sem emoção aparente. Ela sabia que aquele era um momento necessário, embora carregado de uma melancolia que não podia ignorar. Afinal, por mais que ele tivesse errado, ele ainda fazia parte de seu passado. Isadora, que havia desempenhado um papel essencial na queda de Maurício, também desapareceu da cena. Sua partida foi repentina, mas Alicia não se surpreendeu. Isadora sempre deixara claro que sua participação era motivada por razões pessoais e que, uma vez atingido seu objetivo, seguiria em frente. Apesar disso, Alicia sentia uma estranha gratidão pela jovem. Sem sua ajuda, o desfecho teria sido muito mais complicado. Com Maurício preso, a vida de Alicia começou a seguir um novo curso. As pessoas ao seu redor demonstraram apoio, mas também havia curiosidade e julgamento. Para muitos, ela era uma mulher forte que havia enfrentado uma traição de forma admirável. Para outros, era apenas uma vítima de uma vida aparentemente perfeita. Alicia, no entanto, não se importava com as opiniões.
Sua prioridade era reconstruir o que havia sido destruído. O silêncio que se seguiu ao caos foi acolhido por Alicia como um bálsamo. Pela primeira vez em meses, ela podia respirar sem sentir o peso de segredos e mentiras. A prisão de Maurício marcou o fim de um capítulo doloroso, mas também abriu espaço para que ela pudesse começar algo novo. E era exatamente isso que ela pretendia fazer. Os dias após a prisão de Maurício foram dedicados à recuperação. Alicia mergulhou em atividades que antes considerava triviais, mas que agora lhe traziam uma sensação de controle. Caminhadas pelo jardim, leitura de livros esquecidos na estante e até mesmo a reorganização dos cômodos da casa se tornaram formas de preencher o vazio deixado pela turbulência recente. Cada pequena conquista era um lembrete de que ela ainda podia decidir o rumo de sua vida. A rede de apoio que Alicia construiu também desempenhou um papel crucial em sua superação. Amigos próximos, que antes pareciam apenas figuras de conveniência social, mostraram-se verdadeiros aliados. Eles ofereceram ombros para ela desabafar, ajudaram-na com questões práticas e, acima de tudo, a lembraram de seu valor. Era um contraste revigorante em relação aos meses de isolamento emocional que havia vivido ao lado de Maurício. Além disso, Alicia começou a explorar novas possibilidades para o futuro. Projetos que antes pareciam apenas sonhos distantes começaram a ganhar forma em sua mente. "Eu nunca pensei que poderia começar algo do zero", confessou a uma amiga durante um jantar. "Mas agora, vejo que tenho a chance de criar algo que realmente me represente." A ideia de construir algo próprio trouxe à tona uma energia que ela não sentia há muito tempo. A conexão com outras mulheres que haviam enfrentado situações similares também foi inspiradora. Conversas francas sobre traição, superação e reinvenção criaram um senso de comunidade que Alicia nunca havia experimentado antes. Essas trocas de experiências não apenas a fortaleceram, mas também despertaram nela um desejo de ajudar outras pessoas a encontrarem sua força interior. A cada dia, Alicia sentia-se mais forte e mais preparada para enfrentar o futuro. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas já não temia os desafios. Pela primeira vez em muito tempo, ela se via como a protagonista de sua própria história. E isso era tudo o que precisava para seguir em frente. Em uma tarde tranquila, Alicia sentou-se no jardim da mansão, agora renovada por dentro e por fora. O silêncio ao redor era uma oportunidade para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Os meses anteriores pareciam um borrão de eventos intensos, mas, ao mesmo tempo, eram o alicerce de sua nova perspectiva. Ela percebeu que, embora tivesse perdido muitas coisas, havia ganhado algo ainda mais valioso: a liberdade de ser ela mesma. Os pensamentos de Alicia voltaram para o começo de tudo. A festa, o brinde ousado de Isadora e a avalanche de revelações que se seguiu. Era impressionante pensar em como um único momento poderia desencadear uma transformação tão profunda. "As aparências realmente enganam", murmurou para si mesma, um leve sorriso nos lábios. Era uma verdade que ela agora conhecia intimamente. Olhando para o futuro, Alicia sentiu uma mistura de expectativa e serenidade. Não havia mais o medo do desconhecido, apenas a curiosidade sobre o que poderia construir. Ela sabia que a jornada não estava completa, mas a certeza de que estava no caminho certo lhe dava forças. Cada decisão que tomava agora era guiada por um desejo sincero de autenticidade e propósito. Alicia também refletiu sobre as pessoas que haviam passado por sua vida durante aquele período. Maurício, apesar de tudo, era uma figura que ela não podia apagar de sua história, mas também não carregava mais raiva ou ressentimento por ele. Isadora, por outro lado, era um enigma. Sua contribuição para a virada dos acontecimentos era inegável, mas Alicia sabia que seus caminhos provavelmente não se cruzariam novamente. Com o sol se pondo no horizonte, Alicia levantou-se do banco e caminhou de volta para casa.
Cada passo parecia mais leve, como se deixasse para trás um pouco mais do peso que havia carregado. Ela estava pronta para o próximo capítulo, qualquer que fosse. Pela primeira vez sentia que era dona do próprio destino, e isso era suficiente. Semanas depois, Alicia finalmente deu início ao projeto que vinha planejando com tanto cuidado. Era uma iniciativa que misturava sua paixão por design de interiores e sua habilidade em criar espaços harmoniosos. Um pequeno negócio, mas cheio de potencial que refletia sua personalidade e seus valores. O nome do empreendimento era simples, mas significativo: Renovar. Cada detalhe tinha um propósito. Cada cliente era uma nova oportunidade de transformar espaços e, simbolicamente, vidas. Antes de continuar com a jornada de Alicia, quero aproveitar para fazer um convite especial a você. Se está gostando desta história e quer acompanhar mais conteúdos como este, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença e ajuda a levar histórias envolventes como esta a mais pessoas. Ative o sininho para não perder nenhum episódio e deixe seu comentário dizendo o que achou até agora. Adoramos saber sua opinião. De volta à história, o novo empreendimento de Alicia rapidamente ganhou destaque. Não apenas pela qualidade dos projetos, mas também pela mensagem poderosa que transmitia. Renovar é mais do que reformar espaços. É transformar vidas, dizia ela a cada cliente. As dificuldades iniciais de abrir um negócio não a desanimaram. Pelo contrário, ela via cada desafio como uma oportunidade de aprender e crescer. Pela primeira vez, estava construindo algo que era 100% seu. A comunidade ao seu redor também começou a notar a diferença. Amigos, familiares e antigos conhecidos foram atraídos pela energia renovada que Alicia transmitia. Muitos que antes a viam apenas como uma anfitriã de eventos agora a admiravam por sua força e resiliência. Ela se tornou uma inspiração para outros que buscavam recomeçar, provando que o fim de uma fase difícil pode ser o início de algo incrível. A cada novo projeto, Alicia sentia sua confiança crescer. O processo de reconstrução pessoal e profissional a tornava mais realizada a cada dia. Era um novo começo, não apenas em termos de trabalho, mas também na forma como ela enxergava a vida. Agora, ela sabia que não dependia de ninguém para construir a felicidade que merecia. Conforme o tempo passava, Alicia encontrou um equilíbrio entre sua nova vida profissional e pessoal. A mansão, que antes parecia apenas um símbolo vazio de status, agora era um lar repleto de significado. Cada canto da casa refletia sua personalidade e sua jornada de superação. O jardim, onde ela costumava refletir sozinha, tornou-se um espaço para receber amigos e compartilhar momentos felizes. E já que você chegou até aqui, por que não se juntar ainda mais à nossa comunidade? Seja membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos, como histórias emocionantes, discussões mais profundas e bastidores de como criamos vídeos como este. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo e venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Alicia também começou a compartilhar sua experiência em eventos e workshops, inspirando outras pessoas a seguirem caminhos similares. Sua história de superação e reinvenção tocou muitos corações, mostrando que a força para mudar sempre esteve dentro de cada um. Apesar de ainda haver desafios pela frente, ela se sentia plena, sabendo que a vida sempre oferece novas chances para quem tem coragem de abraçá-las. Antes de encerrarmos, quero recomendar alguns vídeos que você não pode perder. Clique nos quadros que estão aparecendo na tela agora para conferir outras histórias incríveis que certamente vão te emocionar e inspirar. E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos para que eles também possam fazer parte dessa jornada. Muito obrigado por assistir. E nos vemos no próximo vídeo.